Que aflição, né, pessoal? Quarta-feira já e a gente ainda não tem uma informação oficial sobre a manutenção das datas das provas da Polícia Rodoviária Federal ou sobre o adiamento das provas. No início da semana, eu fiz um vídeo comentando a minha opinião, que eu acredito que as provas serão adiadas, que o comunicado de adiamento será divulgado ainda nesta semana, mas eu resolvi complementar aquele vídeo e explicar melhor a minha opinião para vocês e dizer, inclusive, que a minha opinião permanece a mesma, mesmo com todas estas notícias de que o superintendente da Polícia Rodoviária Federal se reuniu com o governador do Amapá. Então, neste vídeo eu vou explicar a minha opinião e explicar para vocês porque eu acredito sim que as provas serão adiadas e o comunicado de adiamento será divulgado ainda nesta semana. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália e antes de começar a falar sobre o adiamento das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu gostaria apenas de lembrar você que, independentemente das provas serem adiadas ou não, você deve continuar estudando e deve continuar estudando como se essa prova fosse acontecer amanhã. Eu sei que eu nem precisaria estar falando sobre isso, mas por preciosismo eu resolvi falar, então não deixe de estudar e não deixe também de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento esses materiais em vídeo. Em relação às provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu gostaria de deixar claro que eu não sou contra a realização destas provas. Bem pelo contrário, se o cenário estivesse favorável à realização das provas, como estava lá em janeiro, quando eu fiz a minha inscrição, pessoal, eu seria a primeira pessoa a querer realizar a prova, inclusive hoje mesmo, mas esta não é a realidade e a gente precisa ser realista, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. As provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, elas irão acontecer independentemente da data. Eu moro em uma cidade relativamente pequena e aqui na minha cidade, hoje, tem pelo menos 10 pessoas aguardando leito de UTI. No dia 12 de março, quando foi divulgado o primeiro adiamento das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, o Brasil tinha registrado 2.152 mortes. Ontem, dia 27 de abril, o Brasil registrou 3.120 mortes. Então, embora se fale em uma melhora no cenário da pandemia, a realidade é que o cenário atual ele ainda está bem pior do que aquele cenário lá do dia 12 de março que inviabilizou a realização das provas. Além disso, a média móvel de mortes no Brasil ontem, pela primeira vez, depois de muito tempo, ela esteve abaixo de 2.400 mortes. Então, é desta realidade que a gente está falando. Pessoal, sejam bem sinceros, vocês acreditam que se a prova acontecer no dia 9 de maio, que aquele candidato que testou positivo e está assintomático, que ele deixará de ir lá fazer a prova? A gente sabe que esses candidatos irão e não há como ter um controle sobre isso. E eu sei que existem outros concursos de âmbito nacional que estão com previsão de ocorrerem nos próximos dias, como o concurso do IBGE, né, que tem previsão de as provas de ocorrerem agora, neste final de semana. Mas, pessoal, há uma grande diferença entre o concurso do IBGE e o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Embora eu ainda tenha dúvidas em relação às provas do concurso do IBGE, mas vamos esperar. A verdade é que no concurso da Polícia Rodoviária Federal, as provas irão ocorrer apenas nas capitais, então haverá um grande deslocamento de pessoas de cidades do interior para as capitais. E embora a banca afirme que serão adotadas todas as medidas sanitárias e de distanciamento social no dia da prova, pessoal, esta prova ela envolve outras circunstâncias, porque há todo esse deslocamento, há pessoas que precisarão de hospedagem, precisarão de transporte, precisarão de ônibus. Então, todas estas circunstâncias, na minha opinião, elas são sim favoráveis à disseminação do vírus e elas vão sim de encontro a todas as medidas restritivas que estão sendo adotadas pelos governadores dos estados. E neste ponto, eu gostaria de lembrar que, diante da atual situação da pandemia no Brasil, não são apenas os idosos ou pessoas com comorbidades que podem apresentar sintomas graves de Covid. Qualquer pessoa, diante destas variantes, pode sim apresentar sintomas graves de Covid.
Pessoal, em relação a esta notícia de que o superintendente da Polícia Rodoviária Federal tem se reunido com os governadores dos estados. Ontem à tarde se reuniu com o governador do Amapá e hoje pela manhã, aparentemente, houve uma reunião com o governador do Tocantins. Na minha opinião, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo a sua parte, ou seja, está buscando viabilizar a realização do concurso, mas, na minha opinião também, o cenário atual não é favorável e eles ainda precisam se reunir com diversos outros governadores, né? Então, pessoal, eu reafirmo que eu acredito sim em um adiamento das provas e acredito que este adiamento será comunicado até amanhã, dia 29 de abril, porque amanhã é a data em que faltará apenas 10 dias para a data prevista para a realização da prova, né, que é no dia 9 de maio, e como a gente sabe, a Polícia Rodoviária Federal costuma adotar esse tempo de 10 dias de antecedência para emitir os comunicados. Além disso, pessoal, normalmente a Polícia Rodoviária Federal costuma se reunir com o Sebrasp nas quintas-feiras, então eu acredito sim que amanhã será comunicado o adiamento, mas se este adiamento não for comunicado amanhã, então ele será comunicado no máximo até sexta-feira, dia 30 de abril, que é a data prevista para divulgação dos locais de realização das provas. E pessoal, então para finalizar, na minha opinião, se o Sebrasp e a PRF não confirmarem o adiamento das provas, então este adiamento ele será sim confirmado pelo Judiciário. Esta é a minha opinião e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, então deixem a sua opinião aqui nos comentários e me digam também como está o cenário da pandemia aí na sua cidade. E não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir os vídeos e me sigam também no Instagram. Bons estudos!